Um pensamento da vez, que é sobre a dificuldade que nós temos de comemorar as coisas. Ou pelo menos, talvez não seja uma grande dificuldade comemorar, né? Acho que a grande dificuldade é comemorar aquilo que aos nossos olhos é pequeno, né? E da onde é que vem essa reflexão aí? Passamos aí a marca de 100 inscritos para um canal de dois desconhecidos que gostam de devanear, né, sobre assuntos diferentes, que gostam de filosofia, desenvolvimento pessoal, história, enfim, um monte de coisa misturada. Mas a parte interessante disso é que nós comemoramos, né? Eu lembro que eu te mandei ali, quando eu te mandei, nós estávamos com 108, hoje estamos com 121 inscritos, né? E nós comemoramos, aí só até um tanto quanto ridículo para outras pessoas, né? Pô, sério, tipo, 100. Mas aí você pega muito, claro, que agora eu vou colocar uma escala absurdamente diferente, mas também tem muita gente que fala que é ridículo o mêsversário das crianças, né? Ou mêsversário de namoro, mêsversário de casamento. Enfim, porque eu acredito que tem essa dificuldade de comemorar os pequenos passos, né? Os pequenos avanços. Mas nós sabemos o valor, né, que tem esse avanço do canal, né? Nós sabemos o propósito que nós colocamos, pelo qual nós começamos ele, né? E esse avanço. Mas aí, pesquisando sobre matérias, sobre artigos, porque eu fiquei realmente intrigado sobre isso, né? Essa dificuldade que nós temos de comemorar de verdade os pequenos avanços, né? Aí no assunto a gente vai discorrer sobre isso, mas tem a matéria de Harvard, os autores são Teresa Enable e Steven Kramer, são dois professores, e o artigo fala mais ou menos o seguinte, né? Foi um estudo, esses pesquisadores analisaram 12 mil relatos diários de trabalhadores, né? E aí, entre esses 12 mil relatos, eles vieram ali de uma média de, acho que se eu não me engano, 15 empresas ou algo do tipo assim, tá? E o fato é o seguinte, eles descobriram ali que a maior motivação desses trabalhadores nessas empresas não era o dinheiro, também não era promoção e não era um reconhecimento público do chefe, né? E aí que a maior motivação deles era a sensação de progresso. Isso aí já me chamou a atenção dentro do que a gente está falando agora, né? E aí o estudo ele vai destrinchando, né, que pequenas vitórias aumentavam a motivação deles, a criatividade, o engajamento e o bem-estar psicológico. Né? Depois eu posso colocar essa matéria completa aqui na descrição, para quem estiver interessado. Mas isso é legal, né? Porque se eu fosse chutar, eu realmente não chutaria que essa questão do progresso, a sensação do progresso, seria algo em destaque desses trabalhadores, né? Não é pelo segmento. Eu imaginaria que realmente dinheiro, promoção e tal, mas aí você vê que o ser humano ele já tem essa necessidade, né, de sentir que está evoluindo, não está parado, né? E aí aqui tem até um próprio artigo, ele traz algumas perguntas interessantes que eu queria trazer para a nossa conversa, que a primeira delas é por que é tão difícil comemorar pequenas conquistas, né? E aí, pensando sobre isso, dentro do que nós estamos vendo agora no canal, por exemplo, eu acho que é difícil você comemorar pela comparação. E hoje, não hoje, né? É só um papo de velho falar que hoje, pela internet, mas há muito tempo, como nós temos acesso à vida de muitas pessoas, ou pelo menos a uma fatia, uma fração da vida de muitas pessoas, acaba que essa comparação esmaga a nossa percepção do nosso próprio progresso. Né? Então, beleza, eu tenho um canal onde eu me dedico, porque eu tenho que dedicar, tenho que gravar, às vezes eu roteirizo, às vezes eu edito e tal, e eu tenho 121 inscritos. Só que aí o canal que eu me inspiro tem 2 milhões de inscritos. Então, assim, comparado a isso, é bem difícil você comemorar 100 e poucos inscritos, né? Mas, enfim, o que você acha que para você, ou de maneira geral, é tão difícil comemorar esses pequenos avanços, né? Não, total. Quando você olha para o lado, você só vê big numbers, você só vê números estratosféricos, né? Gigantes. E aí, lembra, um dos vídeos, nós falamos sobre essa realidade do parâmetro de você sempre olhar os gigantões que estão trocentos quilômetros lá na frente. E aí, claro que você vai julgar que é demorado e que é difícil chegar lá. Mas a gente se viciou em sempre metrificar, mensurar, olhar para indicadores que são gigantões, que demorou uma quantidade expressiva de tempo para que a pessoa conquistasse isso. E não de maneira fragmentada. E a gente também não dá valor, ou aprendeu a não dar valor nos números pequenos, né? E você falou aí, eu me lembrei da teoria dos jogos videogame mesmo, no sentido estratégico da parada, que é meramente a questão da gamificação. Você tem uma gamificação progressiva que ela vai te bonificando aos poucos, seja lá qualquer que for o jogo.
E você tem uma bonificação fragmentada, de pouquinho a pouquinho, gotas ali que são dadas para o jogador para que ele permaneça estimulado a continuar a jogar o game, né? Só que esse estímulo, quando a gente olha para resultados digitais e tudo que a gente está construindo, né? Se a gente não tomar cuidado, mesmo a gente não é estimulado por esses, com muitas aspas, pequenos números. Porque nesse processo de gamificação digital, a gente é estimulado de uma maneira bem difícil, assim, porque você só vê resultados legais e interessantes, você vê que é sucesso na internet. Quando você vai pensar em resultado digital, você olha para pessoas que estão, lembra lá, um dia que a gente falou assim, cara, quanto tempo o Toguro é o Toguro? Só, né? A gente, por exemplo, muita gente conheceu o Toguro com os hypes lá depois da questão do sabor, ou essa relação, essa conexão dele agora com a CIMED. Então a gente olha para Toguro hoje, mas quantos anos, né, Toguro é Toguro, assim, eu lembro lá que há uns canais até que nem existem mais no YouTube, que fazia uma collab lá com Mansão Maromba, poxa, era só canais pequenos, e aí Toguro era mais um louco, um cara insano, tatuado lá, saindo valor a nível de atenção, a nível de audiência, né? Só que hoje, por exemplo, eu me pego nisso, com os projetos até que a gente vem desenhando, tá, beleza, a gente vai fazer isso e isso assado, vamos mirar para as pessoas que estão no topo, e aí sempre quando a gente mira para alguém que fez muito bem feito o trabalho que ela pegou para fazer, essa pessoa tá, evidente, ela tá grande no YouTube, em todos os canais, e ela tem big numbers lá. E aí isso quase me desmotiva, né? Quando você olha para esses canais referências e você vê milhões de visualizações, várias curtidas, trocentos comentários, enfim, mas me relembrei aqui de alguns processos pessoais que eu passei, por exemplo, academia e outros exemplos, né, em que eu precisava comprar estímulos pequenos para continuar estimulado, né, para continuar motivado a não faltar na academia amanhã. E eu lembro que os estímulos de mim era pequenininhos mesmo. E uma coisa que eu tive que fazer no começo de mim era adquirir uma balança. E aí, por quê? Porque eu comprei bem aquelas balanças mesmo da Shopee, aqueles negócios bem baratinhos, mas elas te dão uma realidade ali eu até esqueci o nome do procedimento ali, na verdade, você faz eu acho que é biopedância, né? Onde você coleta ali várias coisas, por exemplo, a quantidade de água no corpo, né? A densidade óssea, muscular, a porcentagem de gordura e todas as coisas do gênero. Então, mesmo não confiando, já sabendo que ela não me entregaria um diagnóstico ali 100% eficiente, né? Mas minimamente eu tenho um aplicativo que conecta via Bluetooth com a balança, e esse aplicativo te dá a quantidade mensurada ali. Não é 100% assertiva, mas já são números comparativos que você consegue contrastar. E aí você consegue semana 1, dia tal. Então aqui tá me dizendo que eu tenho essa porcentagem de gordura e essa porcentagem de músculo, e meu peso é XPTO. E aí semana que vem o meu peso é outra, a quantidade de músculo é evidente é outra. Então a comparação reduzida, pequena, de pequenos números ali, me manteve motivado, principalmente nos primeiros dias, nos primeiros meses de academia. Eu não sei se é geral, né, Jimmy? Não sei se todo mundo passou por isso, mas no meu caso, sempre fui magro. Quando eu comecei, nos primeiros meses lá, você ganha muito. No meu caso, eu ganhei muita massa muscular, quilos mesmo. Então, no primeiro mês, 3,5 kg de massa magra. No segundo mês, 2 quilos e pouquinho, no terceiro mês, 1 quilo e pouquinho. Esse número vai reduzindo, né, na quantidade que você ganha de efetiva da massa, mas a metrificação e a empolgação com os pequenos números, né, me fez um cara motivado sempre para continuar aquele exercício, e isso reflete na nossa iniciativa e no nosso vídeo que hoje comemorando 100 inscritos lá, que é justamente a tradução disso que eu trouxe, né, é um pequeno número em relação, se comparado aos players, né, as pessoas que estão no Instagram, mas para nós simboliza muito, porque principalmente hoje, né, Jimmy, começar ali no YouTube já é um desfecho, nós já gravamos sobre isso. Agora, se manter motivado e com a paciência adequada de que o crescimento vai demandar um tempo, né, e não é o nosso tempo, e olhar para o número ali me deixou muito feliz mesmo. A gente estava, inclusive, comemorando que tínhamos ali 108 inscritos, e aí do nada a gente já foi lá no YouTube Studio, já tinha 121 inscritos, né, um aumento assim, sim. uns dias, sei lá, em 3 dias, né, de 108 para 121, e cara, me lembro quando a gente, do início lá, a gente tinha 8 inscritos, e aí geralmente quando todo mundo começa, o que é comum, né, é que esses 8 inscritos são família, né, familiares ali, são amigos próximos, a esposa, né, tem 3 inscritos, eu, você, 4 inscritos, né, eu, você e as esposas. E as esposas nem assistiram os vídeos, era só aquele apoio mesmo de se inscrever.
É isso aí. Mas, dentro do que você falou aí da academia também, até eu olhei para o lado que eu vi a outra pergunta que tem no artigo, que eu acho que tem a ver com essa questão, que é quando foi a última vez que você realmente sentiu orgulho de algo pequeno? Mas aí, não é nem só de um feito pequeno, assim, acho que de maneira geral, quando foi a última vez que você sentiu orgulho? Eu vejo que isso também é afetado pelo que você falou, essa percepção, essa barreira, essa barra que a gente coloca sempre muito alta, né? Tem esse lado, de que a gente está sempre comparando, porque a gente tem a referência, só que a referência pode gerar uma comparação, é um pulo ali, né? E aí, falando sobre comparação, eu acho que uma forma saudável seria você comparar o seu progresso pelo próprio progresso. Como assim? Você tem uma empresa, tá, eu quero vender mais. Ok, vou pegar técnicas, vou aprender isso aí, mas quanto a minha empresa vendeu no semestre passado, no trimestre passado? Então, eu vou pegar esse número para que eu possa comparar com o de agora. Não o número de uma outra empresa concorrente, sabe? Porque acaba que isso aí se torna doentio, né, a longo prazo. E é o que eu falo, o tempo todo a gente está misturando referência com comparação e tudo mais, mas eu acho que também tem um ponto importante aí, que é você não ver valor naquilo que você está fazendo. Talvez a pessoa esteja tão desgostosa com a vida, ou alguma coisa tão frustrada, que a frustração acaba falando muito mais alto, ocupando muito mais espaço na cabeça, do que o progresso, né? Então, por causa das frustrações, enfim, da pessoa olhar para a vida e tá percebendo que não está como ela quer, ou a empresa, ou o que for, acaba que mínimos avanços, eles não são suficientes pela expectativa que ela mesma está gerando na mudança que ela vai ter de vida, ou que a mudança que o negócio vai ter. Então, como é uma mudança que precisa ser muito rápida e muito expressiva, tipo, a pessoa está à beira da falência e tem que pagar uma dívida de 1 milhão. É óbvio que a pessoa começa, ela vai ter muita dificuldade entrou um cliente novo de 5 mil, tá, mas eu preciso de 1 milhão. Como é que eu vou comemorar o cliente novo, sabe, de 5 mil? Então, acho que também tem um pouco disso, essa dificuldade que nós temos para comemorar os pequenos avanços, é que muitas vezes a nossa expectativa já está que as coisas aconteçam de maneira muito mais expressiva, ou nós gostaríamos, ou também nós olhamos para o nosso passado. Então, assim, nossa, a essa altura da minha vida, eu já queria ter um canal de 10 milhões de inscritos. E agora eu estou começando agora, com 36 anos, e só tem 100 e pouco, mas existe e sem deixar muito poética a coisa, mas existe muita beleza nesse progresso, principalmente porque você precisa entender o porquê você está fazendo o que você está fazendo, qual a motivação, né? Então, a nossa motivação com o canal, quando nós olhamos a nossa motivação, nós realmente conseguimos ficar felizes com mais de 100 inscritos. Agora, não quer dizer que nós vamos fazer mêsversário, né? Não quer dizer que toda hora nós vamos vir aqui gravar um vídeo de 200, 300, 400 inscritos e por aí vai. Mas, literalmente, você acompanha o progresso daquilo que você está fazendo. É tipo construir uma casa, né? 2 tijolos a mais, no começo, fazem muita diferença. Talvez 2 tijolos a mais não façam tanta diferença quando já existe uma mansão, né? Então, olhando a mansão como um todo, você vai perceber onde foram colocados aqueles 2 tijolos a mais, né? Então, quando o canal tiver 1 milhão de inscritos, talvez 10 a mais, 20 a mais, a gente não vai perceber com tanto impacto. Mas no progresso, na construção, cara, faz muita diferença e esse olhar pro avanço é muito importante, mas não só para coisas que você se propõe a fazer, como academia, o canal no YouTube, mas como ser humano mesmo, sabe? Tipo, eu gosto muito de ler. E muitas vezes eu comemoro internamente quando eu consigo chegar no meio de um livro, para mim é desafiador, sei lá, porque a linguagem é meio técnica, ou é uma linguagem meio cansativa, mas eu quero ler aquele assunto. Ou simplesmente porque o dia tá uma loucura e eu consegui ler aquele livro. Então, beleza, é um checkzinho no meu dia, sabe? Eu acho que temos que tentar calibrar nossa mente para olhar para esses pequenos avanços, porque senão constantemente nós vamos nos sentir frustrados, porque a nossa expectativa é sempre por coisas grandiosas, sempre feitos grandiosos, que as pessoas vão perceber. Então, se eu não calibrar a minha mente para começar a valorizar os pequenos avanços, a tendência é que o resultado inevitável seja frustração constante e frustração que alimenta outras frustrações, né? Tudo. Você falou tudo. Ainda puxando o exemplo da academia, eu me lembro que quando eu comecei, tinha um menino lá que eu acho que incomodava, a palavra é essa, viu, Jimmy? Ele incomodava todo mundo. Por quê? Parecia lá tá na casa dos 14, 15 ou até 16 anos, só que era um menino gigante. E era astérico, era um corpo e os mais velhos ali invejavam nesse sentido. E aí, me traz essa ideia da comparação e uma percepção de que nós temos que para o outro ou para outra pessoa, o mesmo caminho foi bem mais fácil.
e por isso que essa pessoa alcançou aquele patamar, ou ela conquistou aquilo, porque, cara, alguma coisa ajudou, mas também, lembra lá que a gente, não sei porque a gente estava conversando, você trouxe esse exemplo, eu achei genial, que, mas também o pai, mas também onde nasceu, mas também, não sei o que lá, cara, tinha tudo para ser alguém que colecionava os mais também, sabe, vários ali. E aí eu gosto muito de conversar, converso todo mundo lá e tal, e eu fiquei tão intrigado com aquele menino que eu conversei, foi lá, bater um papo com ele, claro, depois do treino, eu não ia atrapalhar ele durante a execução, né, e nós treinamos lá, tal, no final, ele fazia Muay Thai, e aí era um horário ali que tinha um intervalo, acho que de 30, 40 minutos, ele tinha que esperar mesmo, e a gente começou a conversar, e ele foi me contar a história de vida dele, Arthur, inclusive, se ele assistir esse vídeo, ele vai ver a menção. Cara, achei impressionante a história de vida, assim, a mãe divorciada, enfim, eles moravam, tinha uma situação bem precária, eu lembro uma vez eu dei carona pra ele, e pra nós natural, ele falou pra mim, Ezequiel, é a primeira vez que eu tô andando de carro. Eu falei, de catar, cara, você é um jovem de 15, você sei lá, você estuda, você tem sua vida, tá, primeiro vez você anda de carro. Ele falou, E aí eu achei, te dá um baque, assim, porque, né, uma coisa tão natural, e ele foi contar a história, cara. E aí ele foi mostrar fotos da infância. Nada a ver com ele hoje, porque ele era o garoto fofinho, curtinho. Mas, assim, hoje eu tô sendo, né, estou economizando aqui, então, ele sempre sofreu mesmo com a obesidade durante a infância. E aí, ele traçou um caminho bem difícil, ele conquistou uma posição e um corpo estético, com tamanha dificuldade que a gente não reconhece em primeira vista. Do contrário, a gente julga, achando que não, mas também ele possivelmente toma XPTO, não, mas ele, talvez o pai era não sei o que lá. Mas quando eu fui analisar o contexto dele na personalidade, cara, eu vi que esse menino enfrentou muita coisa esquisita, né? E aí me deu aulas lá em questão da persistência que ele tinha no exercício, enfim, ele amava aquilo, né? Mas me lembrou também dessa história do comparativo, que a gente faz isso, a gente olha para o canal B, o canal C, aquele canal que tá do lado nosso, e a gente fala assim, cara, mas também era porque o cara é conhecido, ele saiu lá do contexto tal, mas também um cara tá em São Paulo, ele tem acesso, não sei o que, mas também um cara não sei o que lá, e a gente sempre tá trazendo, conectando os grandes números, e aí a internet está vendendo e sempre vendeu isso muito bem, né? Porque hoje você vê uma lojinha, alguém viralizar, e aí do nada esse cara já se tornou viral, e aí tem esse vício, né, de as pessoas acharem que o caminho para essas pessoas foi bem mais fácil, e aí rola ali também uma autopunição de se olhar para dentro e falar assim, cara, por que eu não consigo na mesma facilidade do que a pessoa? Mas talvez em muitos casos nem exista aí essa facilidade que a gente projetou, né? A gente que montou essa abstração, essa facilidade na nossa cabeça, achando que o caminho para A e para B, C foi fácil, mas é porque a gente não acompanhou ali todo o rolê pessoal da história ali, do contexto de vida, né, de quem hoje viralizou. A gente pode pegar casos ali de vídeos, vamos lá, a gente falou de Toguro, vamos pegar o Toguro de novo, né, e olha para a história daquele cara em relação familiar mesmo, o contexto ali em que ele viveu. Várias coisas, porque a gente não abandona isso também, acontece com muitos, que é a questão que... Tá, vamos colocar na sorte, vamos colocar na corda da sorte, né? São vários eventos e ocasiões e oportunidades que esse cara esbarra na vida, que acelera, lógico, essa caminhada, né, para o sucesso, o nosso papo aqui, o nosso sucesso em números, né, nos indicadores, mas não só a sorte, vai ter outros contextos de azar e eventos ruins que esse cara atropelou, né, e sobreviveu para chegar em números que hoje a gente admira. Mas, voltando aqui ao core desse assunto que eu puxei, cara, eu particularmente, eu tenho me policiado em relação a isso, de olhar para alguém e já buscar compreender lá de que aquilo que a pessoa conquistou, o que a gente vê na internet, de alguma maneira, né, ou em sua completitude, ou de alguma maneira ali essa pessoa ela enfrentou, ela interagiu com algo que não foi sorte, né, que não foi ali oportunismo, ela enfrentou algo difícil ali, pessoal, e persistiu, e teve tudo que a gente traz sempre aqui nos vídeos da Puria para conquistar aqueles números, né, então assim, se há algo que a gente tem que tirar ali do nosso contexto, é por isso que a gente comemora tanto ali um número que para muitas pessoas é baixo, é essa visão de que para A foi fácil, né, e para mim não tá sendo tanto assim. E claro, cara, constância, o Toguro sempre Toguro, eu tenho visto a questão da constância em amigos próximos e pessoais, pessoas que começaram a gravar no TikTok, e aí todo dia
todo dia vídeo, não era o melhor vídeo, não era o melhor papo, não era a melhor eloquência, não era o melhor do que a gente sempre julgou no digital, que seria conteúdo de viralizar, e a pessoa tá alcançando bons números, pequenos ainda, diante de outros influencers, mas, cara, eu no lugar dessas pessoas, para os números que elas já têm, eu seria uma pessoa, assim, bem empolgada com aquilo que eu estou construindo. E isso que traduz aqui o nosso vídeo, a nossa empolgação do que a gente vem construindo quando a gente olha o YouTube Studio e vê números ali de visualizações, de curtidas, de interação, né? De maneira geral. Sim. E se você for ver, assim, tem pessoas que já estão vivendo coisas que sempre sempre buscaram viver. Então, tem pessoas que estão vivendo coisas que sempre sonharam, só que a percepção delas está tão descalibrada que elas não conseguem reconhecer dessa forma. Como assim? A pessoa, sei lá, sonhou em casar. Só que a pessoa não vê o casamento como uma construção. Assim como ter uma empresa, assim como ter um canal no YouTube, assim como viver do digital. Não vê como uma construção, vê como um resultado público expressivo. Então ela já está vivendo, sei lá, o sonho da pessoa era viver do digital. Então ela já consegue pagar as contas com o digital, trabalhando com marketing, com o que for, usando a internet como um canal de vendas. Só que essa pessoa, ela ainda não está faturando 50 mil por mês, não fatura 100 mil por mês. Então você vê o lado de você vê uma frustração nessa pessoa, sendo que ela já está vivendo algo que ela queria muito, só que não entendeu o que é uma construção. Então, pequenos avanços. Então, se hoje essa pessoa consegue pagar todas as contas da casa, trabalhando com digital, ou hoje é uma pessoa, o sonho era se casar, está casado e tal, e não consegue calibrar sua mente para o dia a dia, a frustração ela também vai ser inevitável por isso também, né? Porque, eu até estou vivendo aquilo que eu queria, mas não era da forma que eu queria. Porque talvez a pessoa tenha construído essa forma que queria baseado em alguma referência de resultado expressivo público, que sempre é público, né? É como você falou, imagina as pessoas agora que vão começar a produzir conteúdo inspirado no Toguro. Ele já é gigantesco no Brasil, ele já está hypado no Brasil pelas coisas que eles têm feito. Então, se começar querendo esse tipo de resultado, a pessoa vai ou se frustrar, ou ela vai acabar se sujeitando a fazer coisas, depois ela vai se arrepender de fazer essas coisas, porque queria o resultado momentâneo, né? E aí tem uma outra frase aqui desse artigo que eu separei, não é das perguntas, mas eu tomei do artigo ali que eu achei interessante, é que a internet faz a gente achar que uma vida normal é uma vida fracassada. Olha que louco, né? Porque é isso, a vida normal, ela tá no cotidiano, né? Ela tá no dia a dia. Porque é interessante você ver esses canais de YouTube de empreendedores grandes, né? Que eles fazem parecer que o dia deles, da hora que eles acordam até a hora que vão dormir, é incrível, né? Por quê? É jatinho para um lado, helicóptero para o outro, é reunião, é subir em palco, é fechar contrato, isso o dia inteiro. Só que nós sabemos o BO que porque nós já fizemos parte de N equipes aí, e sabemos como é a questão de resolver problemas no seu dia a dia. O que é mostrado ali tem a sua verdade que faz parte da vida da pessoa, mas aquilo não representa a totalidade, não falo nem da vida, eu falo do dia da pessoa mesmo. Então, ela não vai ligar, esse empreendedor não vai ligar a câmera para filmar uma reunião onde o colaborador está revoltado porque o que prometeram para ele ele não recebeu ainda. Não vão gravar isso, mas isso acontece semanalmente, então, às vezes diariamente, dependendo do nível da empresa. Então, esse ponto de você não reconhecer que a sua vida está caminhando é muito porque você não para, a pessoa, no caso, não para perceber esses pequenos avanços. Então, você falou sobre constância, alguns amigos seus, e eu estou nessa missão, né, de começar a produzir conteúdo, proteger isso, assim, desde que o Instagram existe, eu protelo produzir conteúdo. Minha esposa, coitada, incansavelmente já me incentivou muito a começar, e outros amigos também, você foi um deles. E como é difícil, né? Como é difícil, porque, assim, eu já trabalho há anos nos bastidores. Então, a teoria da coisa, eu sei. E a prática da coisa eu sei também, porque eu já instruí muita gente a fazer. Né? Só que quando é com você, aí entra várias coisas, né? Insegurança, as avaliações que você mesmo faz, enfim. Mas tem esse ponto de que no começo, tudo parece que é inexpressivo, ou tem pouca expressividade. E isso mexe com você, porque, tipo, você publica, sei lá, você passa uma semana postando conteúdo. Mas esse conteúdo não dá em nada, porque a sua rede social, ela sempre foi ali de amigos, coisas aleatórias. Então, quando você começa a se posicionar de maneira profissional, leva um tempo. E esse tempo não vai ser uma semana, um mês, talvez 6 meses, talvez muito mais. Então, você acaba também tendo dificuldade de perceber o progresso.
Mas onde eu estou calibrando a minha mente? No fato de que eu me propus a fazer e estou fazendo. Então, isso é uma vitória. Então, cada dia que eu publico um conteúdo, eu me sinto bem por publicar aquilo ali, porque eu me comprometi em fazer algo que eu não estou largando pelo meio do caminho. E Boa. eu tenho história para de coisas que eu larguei no meio do caminho, sabe? Eu nem comecei, né? Então, eu acho que tudo que a gente está falando aqui, né, com relação a valorizar os passos, nós temos que ter atenção nessa parte de calibrar nossa mente para perceber a contribuição que esses pequenos avanços têm na nossa vida. Sabe? Quando nós chegarmos no vídeo de número 100 da Aporia, nós vamos orgulhar de termos chegado até ali. Mas só dá para chegar no 100 depois de gravar o de número 10, 11, 12 e por aí vai. São pequenos progressos. Não tem muito o que fazer com relação a isso, além de valorizar o processo. Não só valorizar por valorizar, mas entender que o processo está te ajudando a crescer e a chegar no resultado que você almeja, né? E talvez quando você chegar lá, você vai perceber que nem era aquilo que você queria. Você queria uma outra coisa e você vai seguir em frente e tal, e continuar crescendo. É quase o clichê de a ânsia de... Como é que é? A ânsia de ter e o tédio de possuir, né? Sim. Sempre está a caminho desejoso de alcançar algo, e aí quando se alcança, a gente... É o mix de tédio ali, né? De aquele já foi alcançado. Você estava falando ali, eu lembrei do... gente, eu perdi agora que você estava ali na... Eu queria trazer o exemplo, não é o melhor exemplo hoje, que é o do Whindersson Nunes, que ele comenta algo parecido com o que a gente está abordando aqui, que é os primeiros anos, né? A quantidade de material que ele gravou e ficou no escuro, sem engajamento e sem atenção. E a gente esquece disso, o primeiro ponto, né, que ele estava na vida. Um dos pilares, até ele chega a comentar disso, né, uns pilares de sucesso, ou seja, o que da tríade ali, né, um dos pilares que ajudou ele a ser muito popular e a ser viral é que justamente ele era o cotidiano, né, ele representava o cotidiano, a vida comum e normal do Piauí, ou da terra que ele estava lá, do povo, né, ele tinha uma representatividade em si. Então, o primeiro ponto que você trouxe, analisando a questão da gente normalizar atributos cotidianos, né, que, em outras palavras, como sinônimo, pode ser atributos ou coisas simples do dia a dia, né, era que foi um dos pilares para caras igual o Whindersson Nunes. O cotidiano foi para ele, e ainda é hoje. A gente vê em várias pessoas que gravam conteúdo na internet, a gente vê que o que faz a pessoa viralizar é essa essência, essa fragrância do cotidiano, da vida simples ou atípica, né, a vida comum ali que a pessoa leva como sendo um dos pilares. E aí é isso, é o tempo da representação cotidiana, né, 3, 4, não lembro, ele falou lá, não sei quantos anos que ele ficou nessa tentativa, sem ter sucesso. E aí no final disso é o que você falou de processo, porque somos aqui felizes, né, executando a etapa justamente de teste, porque todo mundo que está assistindo em algum momento vai esquecer que cada vídeo desse é o material bruto que é publicado, mas sobretudo, inicialmente, é nosso teste pessoal sendo gravado. E aí você agora está testemunhando, né, um conteúdo que antes de tudo, antes de produzir, né, um número, antes de ter um outro objetivo, tem o principal, que é o teste pessoal, o teste cotidiano, que é nosso exercício normal, né, que estamos fazendo para ser pessoas, comunicadores melhores e influencers, né, e pessoas que fazem conteúdo digital melhores. Então, sobretudo, vamos esquecer, vamos voltar só um pouquinho, né, relembrar as pessoas que esse conteúdo é um teste também, pessoal, não um teste, mas um treinamento, essa é a palavra que eu estava buscando, né, o nosso treinamento pessoal para ser melhores a cada vídeo. E aí isso faz um mix hoje de uma felicidade do cotidiano, que é isso, gravar no seu ninho, falar e gravar. Esse cotidiano da vida para nós agora, que é uma vida normal, nos fez tão felizes, né, de produzir em nós um sentimento muito positivo ao ver lá 121 inscritos. E isso também é um feito que a gente tem que comemorar sim, porque hoje, igual a gente introduziu no vídeo, é um sentimento que não vai coletar, que não vai pegar todo mundo, né? Todo mundo vai se encontrar desanimado por baixos números, mas do contrário, a gente entendendo que o processo em que estamos, a gente reconhece que, sobretudo, é um treinamento e, cara, que produto, né? Que resultado bom esse treinamento tem gerado para nós quando a gente olha para os números, né? Dos vídeos que a gente tem publicado. Eu particularmente estou muito feliz sobre isso, eu já vejo em mim, nós fizemos tentativas ali de gravar em outros vídeos, eu já reconheço e vejo em mim alguns pontos ainda de melhora, mas pontos que a gente já venceu aqui juntos, papeando sobre, né, devaneando aí sobre vários assuntos, né, Jim? Sim, sim.
Eu acredito que, assim, para encerrar, pelo menos da minha parte, essa reflexão sobre valorizar os passos, assim, os pequenos avanços, só tome cuidado para não transformar a sua vida num espetáculo público, né? Onde você quer... Existe uma categoria, né? Eu gosto muito de brincar com esse nome de inventar categorias, né? De perfil comportamental. Não sou psicólogo, então o que eu vou falar aqui é literalmente uma invenção, não é em consideração, né? Mas o Zé que falou aí há um tempo atrás, um pouco antes no assunto, sobre o A, mas também, né? Então, a categoria A, mas também, que é aquela pessoa que ela atribui o sucesso, o fracasso dela a uma superioridade que outra pessoa tem, né? Então ela fala assim, você viu tal pessoa comprou um carro? Mas também o pai é rico. Você viu que a pessoa perdeu peso? Mas também fez bariátrica. Então está sempre atribuindo que o sucesso da pessoa, na verdade, é por outros fatores, né? Mas também tem essa categoria que eu chamo de avisa que eu tô de pé, que é aquela pessoa que ela teve uma sucessão, né, de fracassos públicos, ou que ela considera que foram fracassos, né, e ela tem a necessidade de mostrar que, não sou mais aquela pessoa, tá? Eu sou isso aqui, vejam que eu tô dando certo, vejam que eu estou crescendo, vejam que agora eu tenho uma empresa. Então, tome muito cuidado para não cair nessa síndrome do avisa que eu tô de pé, né? E porque isso também é um prato cheio para poder gerar uma frustração, né? Onde você tem a necessidade de mostrar para as pessoas que você está bem, que você está avançando. Então, e nós já falamos sobre isso em alguns dos vídeos, né? Que é muito comum nós chegarmos em rodas de amigos e todos terem novidades para contar. E isso às vezes é massacrante, né? Porque às vezes nós não temos novidade para contar, ou é um avanço como esse, né? A pessoa vai perguntar, e aí, como é que tá o canal de vocês? Tá indo bem, agora nós temos 121 inscritos. A gente sabe que é o tipo de informação que não vai gerar lá, nossa, incrível, que maravilha. Não, possivelmente essa informação ela vai ser massacrada por outra pessoa para contar outra novidade muito melhor publicamente do que essa, né? Então, só tome cuidado para não transformar a sua vida num espetáculo público. Porque para muitas pessoas, muitas pessoas não vão ver o valor que você está vendo nesse progresso, porque elas não precisam ver. É aquela clássica frase, né? Que a árvore, primeiro, antes de crescer para cima, ela cresce para baixo. O prédio, na maioria das construções também, ele cresce para baixo, primeiro nos fundamentos, nos pilares ali e tal, para depois crescer para cima. Então, talvez esses pequenos avanços, eles façam parte desse lugar, de estruturar coisas maiores. E o visível, ele é quase inevitável, como a árvore. A árvore, as pessoas um dia sentam à sombra dessa árvore, um dia pegam os frutos dessa árvore. Então, o visível, ele é inevitável, mas não se afogue, não se apavore, né? Enquanto está na raiz, dificilmente as pessoas vão se interessar tanto assim, porque é isso, faz sentido para você que está vivendo aquilo ali, não para as pessoas. E também, no mais, agradecer, de verdade, para quem está aqui nesse início e que está literalmente fazendo parte da nossa história e que daqui a um tempo, daqui a uns anos, daqui a uns meses, vai poder falar, estive ali desde o começo, tá? Estou acompanhando vocês desde o começo. E isso deixa a gente muito feliz, porque pode parecer clichê, e o marketing fala, alguns marqueteiros falam muito sobre isso, mas que não são números, são pessoas. Mas para nós, realmente, isso faz sentido, né? Por mais que no meio disso aí possa ter um e-mail ou outro que é de bot, que é de robô, esperamos que não foi a nossa intenção, pelo menos, mas são pessoas que de alguma forma estão parando o seu tempo em um momento para consumir o conteúdo nosso, e o tempo de vida é muito valioso porque ele não volta mais, né? Então, agradecer de verdade, deixar esse incentivo, cuidado com a comparação, cuidado com isso de você não reconhecer que você está avançando, calibre os seus pensamentos para que você possa ver o seu progresso, mas também não transforma a sua vida num espetáculo onde o tempo todo você quer mostrar que você está crescendo, que você está avançando. E só para finalizar aqui agora de verdade mesmo, eu lembrei uma história de um amigo que ele viajava pelo Brasil de carro, só que ele tinha um carro, era um Fiat Uno, só que ele ia para muito longe e tal, e ele foi para fora do país com esse Fiat Uno, só que teve um momento quando ele voltou do Brasil, ele ficou um tempo sem viajar, né? E aí ele começou a perder seguidor, porque o canal dele é de viagem. E ele falou assim, que ele estava agoniado com isso, né? Que, tipo, eu preciso voltar a viajar, preciso inventar a viagem, preciso inventar uma coisa. Por quê? Porque as pessoas estão deixando de me seguir, porque o cotidiano não é tão legal. Acho que elas querem ver o perrengue, querem ver o carro quebrado e tal. Eu entendo o conceito, porque no caso dele, ele trabalha com conteúdo, né? Com produção de conteúdo. Mas é esse ponto que eu falo de tomar cuidado da sua vida não virar um espetáculo, onde você não pode se permitir certas coisas, porque senão você perde seguidores. Ou não é nem seguidores. Talvez quem está nos ouvindo aqui não produz conteúdo, mas
é ciclo social mesmo. Então, você só consegue se sentir bem em público se as pessoas souberem que você está fazendo uma coisa muito legal, senão você nem quer ir na festa da família, senão você nem quer sair de casa. Então, cuidado com esse cenário. E muito obrigado, de verdade, pelos novos inscritos e pelos antigos também, se é que podemos falar assim. Mas vou deixar também o Zé se expressar, né? Não, imagina, assim, é outro clichê também, se expressou por nós ali, vale... A minha visão é justamente essa, um agradecimento fora do comum pelas pessoas que já comentaram, e é um exercício que eu sei que na escala, né, os influencers ou delegam ou deixam ali de analisar, é impossível, né, você prestar tanta atenção que nós prestamos nos comentários, e aí os comentários que já tem aqui no vídeo, que nós analisamos, já produz uma visão muito bacana ali de feedback para nós, né, sobre o que o nosso conteúdo tem gerado para quem está vendo, para quem viu os vídeos, e qual que é a reação ou qual que é a visão da pessoa sobre o conteúdo que nós abordamos, né? Um padrão, uma moeda legal também que a gente sempre traz para a autoria, ora, no mundo, né? No mundo hoje contemporâneo, onde nada é novo, o que se torna sempre novo, surpreendível, se essa palavra existir? Cara, é a própria autenticidade, é a própria querência autêntica, né? E claro que canais digitais, YouTube e tal, sempre vai exigir uma estratégia no sentido de orquestrar os conteúdos que são relevantes ou não, mas a gente sempre tenta, né, Jimmy, a gente faz o exercício por isso o papo aberto, de ser aqui e trazer para vocês coisas que tem um cheirinho da autenticidade, porque isso de fato será sempre novo, né, isso que de fato sempre vai surpreender. Fica cada vez mais difícil ser pontuais no mundo onde de IA, né, onde ideias, tudo isso que a gente traz, muitos assuntos, tudo é commodity, todo tipo de notícia você tem em várias línguas, em várias pessoas, em vários jeitos, todo tipo de assunto você tem de várias pessoas, educadores, professores, influência, tem tudo de tudo hoje, né, mas o que de fato faz sentido e tem valor é essa autenticidade ainda não perdida, que a gente faz questão de trazer aqui para vocês, porque aqui nada mais é que um cara chamado Ezequias, né, e outro cara chamado Jimmy, gravando e sussurrando coisas autênticas, né, então é isso também que é uma essência que eu fico muito feliz de ver, é que a gente produz ali um papo aberto, onde a gente coloca na mesa a autenticidade dos conteúdos, e aí como resposta também você tem uns comentários, cara, que está muito conectado com a nossa expectativa ali, de a gente produzir um caminho, produzir uma visão, entregar algo que vai auxiliar mesmo quem assistiu a pensar de maneira diferente, a projetar e talvez até insights ali sobre a própria vida, seja particular, né, seja pessoal, seja profissional, então isso enriquece a gente também, e aí vai acrescentando tijolinhos, né, bloquinhos, na nossa alegria de ver ainda, né, pequenos números, mas isso já nos deixa assim, muito felizes, né, pelo engajamento que já tem aqui no canal, então obrigado de novo pela sua participação, as pessoas que comentaram, as pessoas que sempre estão curtindo ali, né, e nos seguindo, e claro, a ideia é expandir para outras fontes de outros canais, então também, né, Jimmy, deixar o convite, a gente deixa aqui na descrição do vídeo a nossa conta do Instagram, nosso perfil lá, então não deixe de seguir, a gente implementou aqui uma linha editorial, né, que a gente vai lançar lá carrosséis e assuntos bem específicos, bem objetivos, né, bem legais, para você que já gosta dos papos que a gente já traz por aqui, né. Sim, sim, com certeza, com certeza. Então é isso, valorize o seu progresso, valorize os pequenos progressos, né? Porque eles com certeza estão contribuindo aí para o objetivo que você tem, para o seu crescimento de maneira geral, e eles vão afetar as pessoas ao seu redor. As pessoas são importantes para você, as pessoas que você ama. Então é isso, muito obrigado por todos, pela atenção de todos, e nos vemos no próximo, nos vemos em breve. Tchau, tchau. No próximo, um abraço.